Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Já para nós meditarmos uma palavra de oração e assim iniciarmos a aula de hoje. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Hoje nós vamos ver Atos 13, 22. Hoje nós vamos ver porque Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas também vamos ver o pecado de Davi e a consequência dos seus erros. E em contrapartida a isso, vamos ver o que torna Davi, os princípios que Davi seguia para ser o homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22, se posso ler, digam amém. E quando este foi retirado, levantou-se-lhe como o rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Oremos. Meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, nós recorremos a Ti em oração, ó Deus, porque se não recorremos a Ti em oração, a quem recorremos nós? A quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? A quem iremos nós? A quem pediremos socorro, se só o Senhor é detente de todo o poder? A quem pediremos socorro, se só o Senhor é detente e mantenedor dos céus e da terra? Por isso, neste momento, eu te peço que o Senhor conceda o seu Espírito Santo, opere os seus sinais e as suas maravilhas, ó Senhor. Aumenta a nossa fé, ajuda em nossa incredulidade, que seu Espírito Santo esteja como diante de nós, segurando em nossas mãos, meu Deus, clareando os nossos passos, fortalecendo os nossos caminhos, sendo equilíbrio para o nosso corpo, virtude, meu Deus, para Ele mesmo, ó Pai, sendo visão para os nossos olhos, palavra para a nossa boca, sabedoria para a nossa mente, ó Deus. Seja, ó Deus, a sua palavra pregada na tábua do nosso peito, atadas aos nossos dedos, e que dia e noite, ó Deus, nós venhamos meditar na sua palavra, que seu Espírito Santo guie-nos à verdade, guie nas veredas da justiça, ó Pai, e que nenhum mal, ó Deus, venha nos atingir, que nenhum mal, ó Pai, venha nos assolar, porque o Senhor é o nosso escudo forte, o Senhor é o nosso baluarte da verdade, o Senhor é a nossa proteção, e debaixo de suas asas, ó Deus, nós estamos acolhidos e protegidos, ó Pai, e que seu Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus, operando os seus sinais e as suas maravilhas, não só agora, mas para sempre, até o dia da redenção. Amém, amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus, nós vamos falar aqui, conversar um pouco com os irmãos sobre o homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi, fundador de Jerusalém, profeta, sacerdote, rei, profeta porque orou também com estola sacerdotal, escritor, cantor, compositor, escreveu muitos salmos, escreveu muitos cânticos. O homem realmente segundo o coração de Deus. Eu já quero ler aqui alguns princípios e o que tornava Davi, não me leve a mal por começar desta maneira, mas você já vai entender. O que torna Davi segundo o coração de Deus? Davi tinha consciência de sua natureza pecaminosa. Mesmo estando na presença de Deus, Davi não se digamos assim, angelicalizava. Davi não romantizava as coisas, ele tratava as coisas como era para ser tratado. Davi não tinha problemas em confessar os seus pecados. Davi confessava os seus pecados. Davi não tinha nenhum problema em esconder
ou melhor, em trazer o que estava oculto, não tinha nenhum problema. Embora intentasse fazer isso, à medida que a cobrança de Deus chegava, ele revelava imediatamente. Davi demonstrava genuíno arrependimento diante de seus pecados. Sabe o que é genuíno arrependimento? É algo que Davi se consternava, acrebantava diante de Deus. Davi não se preocupava, na verdade, em perder o seu poder, ou sua riqueza, ou fama. Davi se preocupava mais em perder a sua comunhão com Deus. Davi era uma pessoa compromissada com a glória de Deus e com a proclamação da vontade de Deus, e não somente com as suas forças. Davi tinha compromisso com Deus, tinha compromisso com as vontades de Deus. A história do personagem, adentramos aí na revista. Quando o filho de Saul, Isbosete, foi assassinado, Davi foi proclamado rei em todo Israel. Todos os anciões foram a ele em Edrom, Judá, fizeram aliança e ungiram-no rei. Davi foi com o povo para levar a arca de Deus. Parando aqui, Davi, conforme a história conta, Davi ficou muito feliz quando estavam trazendo a arca da aliança, simbolizando a presença de Deus para dentro de Israel. Davi não se preocupava com, digamos assim, com os holofortes. Davi não se preocupava com, digamos, com a fama em que se tinha diante do povo. Davi se preocupava mais com a presença de Deus. Uza tocou na arca, temendo que esta se desequilibrasse, e o Senhor irou-se contra esse descuindo, matando, digamos assim. Davi se entristeceu com o ocorrido e mandou que a arca de Deus ficasse na casa de Obed-edom. Paramos aqui só para mais uma explicação. Lembra quando Davi saiu da casa de Jessé para pegar informações da frente de batalha, aonde estavam seus irmãos? Davi desde moço já tinha a presença do Espírito Santo, já exercitava a sua fé diante dos problemas, diante digamos assim, dos pequenos probleminhas. Davi já exercitava a fé. Davi não foi diante da frente de batalha com a fé esmiuçada, com a fé, digamos assim, anêmica, com a fé fraca. Não, Davi foi diante do gigante com a fé trabalhada, robustecida. Eu já falei e eu volto a falar. A nossa fé, ela é como um grãozinho de uma semente. Se você planta uma semente diante de um terreno, uma terra fértil, a tendência dela é crescer. E se você trata daquele pé de planta, ele vai crescendo. A sua fé, ela é como um músculo do seu corpo. Se diariamente, frequentemente você exercita o músculo do seu corpo, a tendência do músculo do seu corpo é ficar mais forte, pois você está exercitando ele. Bem assim foi a fé de Davi. Davi não foi diante do gigante despreparado. Davi tinha a presença do Espírito Santo de Deus, porque foi ungido ainda moço. Mas lá no campo, ele exercitou a sua fé diante do urso. Lá no campo ele exercitou a sua fé diante do leão, exercitando a fé, colocando em prática, para quando chegasse diante do gigante, a fé tivesse robustecida, para que ele não se abalasse,
para que ele não escutasse palavras que saiu da boca de seus irmãos, escutasse palavras que saiu da boca do próprio rei Davi: você é moço, você não tem habilidades de guerra. Davi, o gigante é guerreiro desde a mocidade. Davi não tem nenhumas condições, na ótica humana é impossível. Davi não escutou isso. Davi somente falou: o Senhor entregou o urso e o leão nas minhas mãos, assim será como esse incircunciso filisteus, ainda hoje estará em minhas mãos. A fé inabalável de Davi era o homem segundo o coração de Deus. Vamos lá, eu marquei aqui: a casa deste homem foi muito abençoada, e Davi trouxe a arca para a cidade. A casa de Obed-edom nada produzia, era tudo infértil. Quando a arca da aliança chega para ficar na casa de Obed-edom, começa-se a tudo florescer. Os animais começam a produzir, as plantas começam a produzir mais do que o normal, tudo começa a florescer, porque a presença de Deus estava na arca da aliança, também simbolizada a arca da aliança, mas também estava sobre a vida de Davi, pois Davi conseguiu fazer prosperar Israel enquanto rei daquele local. Mas agora entra uma questão, entra uma coisa que Davi devia ter feito, mas não fez. Davi devia ter ido para a guerra. Quando ele deixou de ir para a guerra, deixou de fazer aquilo que era para ele fazer, o homem segundo o coração de Deus caiu, veio abaixo. O que era para ele ter feito? Ele era para ter ido na frente de batalha. Os reis naquela época, principalmente em uma guerra, digamos assim, extraordinariamente, como acontecia em Israel e com todos os povos ali em redor, o rei era obrigatoriamente requisitado na frente de batalha. O rei tinha que estar na frente de batalha, mas Davi não foi. Neste dia, Davi preferiu ficar na laje do seu palácio, olhando. Não tem a expressão lá no livro de Jó: de onde vens? O que te faz aqui? Deus perguntando para Satanás. Não tem essa expressão na Bíblia? Quem já ouviu essa expressão? Essa expressão não está no livro de Jó à toa. O diabo faz essa seguinte correlação, porque, digamos assim, de onde vens e o que fazes aqui? E o que está fazendo aqui? Venho da terra, venho de passear e rodear pela terra. Essa expressão vem dos reis do passado. Os reis do passado, principalmente Davi, Salomão, tinha essa expressão. Quando eles queriam ver como é que estavam os seus reinos, como é que estavam ainda as suas cidades, as suas províncias, ele deixava o seu principal a fazer e ia ver como é que estava. Aí ele ia passear pelo seu reino, ele ia rodear pelo seu reino. Por isso o diabo passeando pelo seu reino. Mas só que essa expressão não deu muito bem para Davi. Esse passear dele, ele viu uma mulher tomando banho em um local inadequado. Ele viu uma mulher em uma posição errada, que não deveria. E ele desejou aquela mulher, mandou chamar, informando. Ele estava informado de quem era aquela mulher. É mulher de Urias, o Eteu, seu soldado de guerra, um bom homem. Foi para a batalha, mas o rei não foi. Mandou chamar, possuiu aquela mulher, deitou-se com ela, deitou-se com a mulher de Urias. Dias mais tarde descobre que ela estava grávida. Estando ela grávida, o que ele faz? Comete um adultério, já tinha cometido o adultério e agora comete um homicídio. Coloca Urias na frente de batalha para morrer primeiro. Então,
passa-se os dias de luto de Betseba, passa-se os dias, Betseba vai e casa com Davi. Casando-se com Davi, o seu filho, nascendo, antes vem o profeta Natã e conta a seguinte parábola para Davi. Olha, Davi, um homem tinha muitas ovelhas, perto de um camponezinho que só tinha uma única ovelha. Só que este homem uma vez resolveu dar um banquete, resolveu banquetear, só que ele ficou com dó das suas ovelhas, das suas muitas ovelhas, e pegou somente uma, aquela daquele camponês, que somente uma ele tinha. O que é que pode se fazer com este homem, Davi? Digno de que com certeza vive o meu Deus, é digno de morte esse homem. Natã olhou para Davi e disse: Davi, este homem é você. O homem segundo o coração de Deus errou. Só que entra o princípio de Davi não ter problemas para confessar seus pecados. Davi, diante da presença do próprio profeta, se humilha, se rasga, se consterna, jejua 7 dias a pão e água, para que seu filho sobreviva. Não sobreviveu. O filho nascido do seu relacionamento com Betseba não sobreviveu. Profeta Natã repreendeu, falou: tudo bem, o que você fez em oculto será revelado diante de Deus, mas a espada da lei não se desviará da tua casa. Muita gente hoje em nosso meio, trazendo aqui um aspecto doutrinário para a nossa vida hoje, muita gente hoje sofre, pena, chora, por achar que às vezes até Deus o abandonou, porque Deus não me ouve mais, porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque Deus sumiu, Deus não me responde, eu sou um pecador e Deus, não mereço mais estar na presença de Deus. Querido, querida, não é que você é pecador e pecou demais e Deus não te responde mais. Não é que você é pecador e que Deus não te responde mais. O que você está passando, o que nós estamos passando, são apenas consequências dos nossos pecados. Os pecados são perdoados, mas as consequências jamais tiradas da nossa vida. O sofrimento jamais tirado de nossa vida. Se Deus não nos escuta, se a impressão é que se Deus não nos escuta, que se Deus não nos responde mais, tire isso da sua cabeça. Deus está do nosso lado em todo o tempo, o tempo todo, nos dando a proteção, nos dando o livramento. Porém, as lutas e as batalhas das consequências que sobrevêm dos nossos pecados sobre a nossa vida, parece que está virando de cabeça para baixo. Quando as pessoas são atraídas ao Evangelho, quando as pessoas são atraídas para vir para a igreja, elas são atraídas por um falso moralismo, elas são atraídas por um falso evangelho, por uma deturpação da verdade. Elas são atraídas, venha para Jesus e você para de sofrer. Elas são atraídas, venha para Jesus e você vai sarar. Quando chega aqui e encontra uma verdade totalmente contrária do que foi proposta, quando chega aqui e encontra algo omitido, algo oculto, que não foi lhe revelado, algo somente para atrair estas pessoas, o que acontece? A fé que já era fraca fica mais fraca ainda. A fé que já quase não tinha se abala e a pessoa se desvia. Existem dados de que a cada 10 pessoas que vêm para o Evangelho, atraída por esse moralismo, por dizer que venha para Jesus e a vida vai melhorar, por dizer que venha para Jesus e você vai ser feliz, 10 e a cada 8 vão embora, apenas 2 ficam. Por quê? Porque são atraídas por este moralismo de dizer que venha para Jesus e a vida vai melhorar. Quando chega aqui, mentira, não melhora, porque ela tem que passar pela consequência dos pecados dela. Foi isso que aconteceu com Davi. O que aconteceu com Davi? Davi estava bonitinho com o seu casamento.
estava feliz com o seu casamento. Mas ele olha para uma mulher, deseja a mulher. O que acontece com Davi? A espada da lei não vai se desviar da sua casa. O que aconteceu com Davi? Aminon comete incesto com Tamar, deixando ela totalmente desolada. Sabe o que é desolada? Sem chão, sem direção, totalmente doida, desvairada, sabe? Acabou com a vida da menina. O seu irmão do meio, Absalão, tenta dar um golpe de estado no pai. Os seus filhos todos começam a morrer. Seu filho Davi chega para Jonatas e diz: Jonatas, você é meu general de guerra, pega os seus 10 homens e cerca Absalão, mas poupe a vida dele, não mata meu filho. Não mata meu filho. Estava na situação de guerra, de batalha. Os soldados cercaram Absalão. Absalão ficou preso pelos cabelos em um galho de uma árvore. Os soldados não ousaram matar o filho de Davi, mas chegou o melhor amigo de Davi e fez o quê? Lançou flechas no coração do filho de Davi. Os outros 10 melhores homens que estavam no comando de Jonatas terminaram de matar o filho de Davi. O terceiro filho de Davi morre. O terceiro filho de Davi que morre. Tudo isso por consequências do pecado de Davi. Daí você me pergunta, por que? Daí também entra a questão, por que Deus permitiu um homem casar com várias mulheres no Antigo Testamento? E esses dias veio uma pessoa me contestar dizendo que Israel veio, a igreja israelita, Israel veio de um homem casado com várias mulheres. Mas se você observar bem, os casamentos desses homens não foram felizes. Os casamentos desses homens foram por água abaixo. Tiveram catástrofe acontecendo dentro das suas famílias. As consequências dos seus pecados assolaram a vida de Davi, acabaram com a família de Davi, acabou com o reino de Davi. Mesmo Davi errando, pecando tanto, Deus gostava do jeito da relação que Davi tinha. O errar não é o feio é omitir o erro. Davi errava, Davi errou, e feio, um homicídio, um adultério seguido de um homicídio. Porém Davi confessava o seu pecado, porque Davi sabia que pecado oculto, Davi sabia, conhecia muito bem a história, que pecado oculto tira a presença de Deus. A presença de Deus não desce na casa se tiver pecado oculto. Davi sabia da história de que Deus deu a ordem: matem tudo, dizimem, acabem com tudo. Foi um homem e achou uma capa bonita, achou uns tesouros bonitos, então levou para dentro de Israel. Israel começou a perder batalha, Israel começou a perder luta, Israel começou a cair, Meu Deus, que o Senhor venha verdadeiramente se perdoar, Senhor. E eu sei que o Senhor tem poder para perdoar todo tipo e qualquer pecado, Senhor. Que estas pessoas sintam, meu Deus, o perdão do Senhor agora, neste momento. Meu Deus, elas estão diante do seu altar confessando seus erros. Olha aí, ó Deus, pedindo perdão de alguma coisa, por aquilo que falou, por aquilo que pensou. Eu também, meu Deus, aproveito e me perdoe, ó Pai, se falei algo que entristeceu o coração do Senhor. Perdoe, ó Deus, se eu falei alguma coisa que magoou algum irmão, ó Pai, que me tirou da comunhão com o Espírito Santo, Senhor, que me tirou da comunhão com a minha família, que me tirou da comunhão com a minha igreja, Senhor. Meu Deus, eu te peço perdão, nós te pedimos perdão, ó Pai, por aquilo que falamos, agimos, pensamos, por atitudes que tomamos, ó Deus.
O Senhor sabe o que faz e o ser humano não sabe a direção que toma. Por isso, nesta noite, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos em nossa incredulidade, em nome de Jesus. E que a cada dia mais nós venhamos nos sentir fortes e fortalecidos no Seu Espírito Santo do Senhor. E que Seu Espírito Santo, ó Pai, possa estar em nossos corações agora, habitando não como visitante, mas como morador, ó Deus, dos nossos corações, deste local, deste templo, ó Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém.